Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato e espero que gostem. Se forem inscritos no canal e gostam do nosso conteúdo, deixem seu like e um comentário. E se não forem inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, comentem. Conto com vocês e desde já agradeço. Aquela idosa simpática que me dava bom dia toda tarde quando eu ia para a escola, já estava morta há mais de 50 anos. Aquele senhor da padaria, que sorria para mim toda vez que ia com minha mãe comprar pão, estava morto há mais de 20. Aquele simpático rapaz da banca de jornal também. Aquela vizinha, a moça da igreja, todos estavam mortos. Eu tinha 5 anos quando interagia com eles. Para mim, eram pessoas normais. Mas conforme fui crescendo, fui percebendo que tinha um dom. Eu conseguia ver, ouvir e falar com pessoas que não estavam mais entre nós. Assim, fui ficando conhecida, primeiro na minha rua, depois no meu bairro. Um dia, foi até a minha casa um casal querendo saber de seu filho. Ele estava desaparecido há alguns meses, 8 para ser exata. O casal estava desesperado, pois o filho, um adolescente de 16 anos, sumiu sem nenhuma explicação. E eles queriam saber de mim se o filho estava vivo. Eu estou mandando esse relato, pois esse caso me marcou muito. Tentei fazer contato com o menino, então tive certeza que ele estava vivo, pois eu só conseguia contato com mortos. Então, à noite, eu tive um sonho. Na verdade, não foi bem um sonho, e sim uma visão. Eu vi o menino. Ele estava andando em uma rua estranha, escura, vazia e suja. Ele estava confuso e tentava pedir ajuda, mas as pessoas corriam dele como se ele fosse um monstro. Ele continuava andando. Então aparecia um homem muito estranho, alto e magro. Aquele homem tinha os olhos completamente negros. Ele puxou o rapaz pelo braço no momento exato que tocava uma buzina muito alta. Então o homem fez sinal para que ele não falasse e o levou para uma casa velha e suja. A visão foi até aí. Acho que esse menino está em alguma outra dimensão, pois morto ele não está. Estava no bar tomando minha cerveja quando encontrei Marcos, um antigo amigo da faculdade. Fiquei muito feliz, pois não o via há muito tempo. Ele também ficou muito feliz em me ver. Conversamos muito. Então, antes de ir, ele disse para eu procurar a esposa dele e dizer que a pasta que ela procura está no armário do antigo quarto dele, na casa da mãe. Perguntei por que ele não falava. Ele apenas sorriu, se despediu e se foi. Como ele não disse o nome da esposa e nem o endereço dele, fui até a casa da mãe e descobri pelo vizinho que a mãe estava morta há muito tempo. O vizinho me deu o endereço dele, e qual não foi minha surpresa quando soube que meu amigo também já estava morto há mais de 3 anos e que sua esposa estava desesperada atrás de uns documentos importantes para receber o seguro, pois a causa da morte foi acidente. A esposa nunca pensou em procurar lá,
pois o apartamento estava vazio há anos. Começou no dia 3 de janeiro. Eu estava dormindo e do nada alguém chama pelo meu nome. Acordei e não tinha ninguém. Na outra noite a mesma coisa, e na outra, e na outra. Até que ontem acordo com alguém me cutucando e chamando meu nome. Acordo assustado, pois moro sozinho. Fico aliviado, pois vejo Cláudia, minha namorada, e ela me diz que está me chamando há um tempão. Você não ouviu? Já ia responder quando me lembro que minha namorada está morta há 3 anos. A casa da minha avó sempre foi um mistério para mim. Quando eu era criança, não conseguia entender por que ela morava com o meu avô, se não trocavam uma palavra um com o outro. Eu gostava do vô. Ele brincava comigo o tempo todo. Quando minha avó faleceu, eu estava com 9 anos. Então, nunca mais vi o meu avô. Somente quando fiquei adulta, descobri que aquele senhor não era o meu avô. Nunca soube quem ele era. Minha mãe acha que tem um dom, mas eu não acho. Nunca vi nada, a não ser esse senhor que passei toda a infância achando ser o meu avô. O ano era 1978. Eu estava com 15 anos. Voltava da escola com um amigo quando vimos vindo na nossa direção uma moça com uma criança no colo. Ela passou por nós e percebemos que ela estava chorando. Meu amigo então perguntou se ela estava bem. Ela disse baixinho: "Corram, corram. Se eles te pegarem, vocês nunca mais sairão daqui." Meu amigo disse: "Daqui? Quem vai nos pegar?" E ela: "Eles." Apontou para frente e vimos alguns homens vindo na nossa direção. Todos tinham olhos negros, estavam com roupas velhas e sujas. Então eu disse: "Corre!" Mas para o meu amigo era tarde demais. Eles o pegaram e eu nunca mais o vi. Um dia, ouvi a mãe dele dizendo que era como se ele tivesse ido para outro mundo, pois ninguém sumia assim sem deixar rastros. Ela não tinha ideia do quanto estava certa, mas isso só eu sabia. Sempre durmo no mesmo horário, às 22 horas. Acordo muito cedo para trabalhar e não conseguia entender porque sempre acordava cansada. Um dia levantei para ir ao banheiro e vi uma luz azul muito forte saindo do meu quarto e indo em direção à janela. Achei que fosse sonho, pois ainda estava meio dormindo, mas isso se repetiu por algumas noites, então resolvi colocar uma câmera no meu quarto. O que vi foi muito estranho. Eu dormindo e do nada aquela luz azul me envolvia. Então eu sumia da minha cama e depois reaparecia. Mostrei para alguns amigos e eles, assim como eu, acham que estou sendo abduzida. Fico me perguntando, por que eu? O que eles querem de mim? Sinto muito medo e não sei o que fazer. Minha avó Josefa é uma nordestina arretada. Tem 89 anos e mora sozinha em um sítio, que não tem como dizer que não é casa de vó. Tudo ali é antigo.
Ela tem uma vitrola linda e antiga e vive ouvindo uma cantora chamada Carmen Miranda. Eu amava muito música antiga e toda vez que ia lá, minha avó colocava esse disco na vitrola. Eu ia para a rede na varanda e ela ficava sentada no sofá, bordando. Eu amava esses momentos e nunca imaginei de passar o pior terror da minha vida justamente em um momento tão íntimo e feliz com a minha avó. A música que a minha avó mais gostava dessa cantora é uma que diz assim: "Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim." E o refrão dessa música é: "Você tem que me dar o seu coração." Pois bem, nesse dia, acabamos de almoçar e fomos para a sala. Minha vozinha colocou, como sempre, o disco antigo na vitrola e eu fui para a rede. Começou a tocar várias músicas e foi me dando aquele sono de quando você acaba de almoçar. Nesse momento, começou a tocar essa música e eu já estava quase adormecendo. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar o seu coração. Eu ouvia da rede a minha avó cantando junto, com aquela vozinha de velhinha. Comecei a adormecer. Então, junto com a voz da minha avó, comecei a ouvir uma voz masculina e estava cantando tão alto e era uma voz tão grave que dei um pulo da rede. Fiquei ouvindo aquela voz. Perguntei à minha avó se tinha alguém na sala, mas acho que ela não ouviu, pois continuava cantando. Então percebi que aquela voz vinha de perto de mim, de muito perto. Comecei a sentir uma presença muito forte ali do meu lado e aquela voz cantando bem perto do meu ouvido. Comecei a tremer e tentei chamar minha avó, mas estava travada. Não conseguia me mexer. Foi aí que aconteceu a coisa mais bizarra de todas. Na parte em que a música fala, "Você tem que me dar seu coração", o disco falhou e ficava repetindo essa parte e a voz repetia junto. Eu tentava sair da rede e dizer para minha avó que o disco estava falhando, mas não conseguia. Não sei quanto tempo durou aquilo, mas pareceu horas, até que consegui tapar os ouvidos com as mãos e sair daquela rede correndo, com aquela música repetindo. Quando entrei na sala, minha avó estava sentada bordando tranquilamente e estava tocando outra música. Gritei com ela, perguntando se ela não tinha ouvido a voz de homem cantando e o disco falhando. Ela me olhou espantada e disse que não ouviu nada e que o disco não falhou uma vez sequer. Coloquei a música para tocar várias vezes e em nenhuma falhou. Não sei o que foi aquilo. Pesquisei sobre isso e ouvi muitos relatos sobrenaturais falando dessa música. Será que ela tem algo de sobrenatural?